seguir em frente. Vem comigo. O instinto de autopreservação coloca os homens em permanente competição entre si. Hobbes aponta 3 causas principais de discórdia entre eles. Em primeiro lugar, lucro. Em segundo, segurança. E em terceiro, reputação. Os primeiros usam da violência para subjugar uns aos outros e tomar posse dos bens, lucro. Os segundos antecipam o ataque contra possíveis agressores devido ao medo de serem atacados primeiro ou por julgarem ser a atitude mais racional para sua preservação ou para conquistar seus objetos de desejo. E o terceiro atacam aqueles que julgam mais fortes apenas para adquirir boa reputação e semear o medo contra os outros agressores. O homem natural de Hobbes não é um selvagem, é o mesmo homem que vive em sociedade. Porém, ele vive em busca de poder para autopreservar-se e alcançar seus objetos de desejo. Nessa condição de guerra de todos contra todos, todos os homens são suficientemente iguais quanto às capacidades físicas e mentais. Alguns possuem maior força física do que outros. No entanto, aqueles com menor força podem eliminar os mais fortes aliando-se com outros ou utilizando-se de maquinação secreta. Embora exista uma diferença natural entre as capacidades físicas e mentais de um homem para o outro, essa diferença não é grande o suficiente a ponto de beneficiar alguns mais do que outros. Isso na ideia de Hobbes, né? Conforme Hobbes, dessa igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se 2 homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim, que é principalmente sua própria conservação e às vezes apenas seu deleite, esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. E disso se segue que, quando o invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é provavelmente de esperar que outros venham preparados com forças conjugadas para desapossá-lo e privá-lo, não apenas do fruto de seu trabalho, mas também de sua vida e de sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros. O alto interesse do homem natural faz com que esse esteja em constante busca de poder, pois no estado de guerra onde os riscos de morte e desapossamento são iminentes, não há outra maneira de se proteger e manter os bens senão tornando-se mais poderoso. Visto que em condições naturais, todos os homens, independente de força física ou inteligência, estão vulneráveis a ataques por qualquer um ou mais motivos de discórdia citados. Nesta guerra de todos contra todos, em que a humanidade estava sempre prestes a cair, e que por isso mesmo as piores ações não podiam ser consideradas como faltas ou pecados, numa situação em que a vida de cada um estava perpetuamente em perigo, todos os atos eram considerados como legítima defesa, até mesmo o ataque aparentemente mais gratuito, já que sempre poderia ser considerado preventivo. Portanto, não sabendo como a outra pensa ou o que deseja, a atitude mais prudente e racional no estado de guerra é supor a atitude alheia e atacar um ao outro antecipadamente, ou por lucro, ou segurança, ou por reputação. Contrato social. No estado de natureza, todos os homens possuem o direito natural. Este consiste na liberdade de usar o próprio poder da maneira como bem entender para se preservar. Possuem também liberdade natural, que consiste na ausência de qualquer fator externo que possa impedir ou tirar parcialmente o poder de se fazer o que quiser e da maneira que for necessária para atingir os seus fins desejados. Todos têm liberdade para usufruir o direito de fazer o que quiserem, se considerado prudente para a sua autopreservação, pois não há espaço para moralidade no estado de guerra e todos os homens estão vulneráveis ao ataque mais gratuito a qualquer momento. Esta condição natural de morte constante conduz os homens a celebrarem contratos entre si, que consistem na renúncia e transparência mútua de direitos naturais entre os contratantes. Mas a criação de contratos não implica no estabelecimento de leis morais? No estado de natureza não há certo ou errado, portanto o conceito de moralidade não se aplica. Contudo, há leis da natureza, que são frutos da razão humana cujo objetivo é contribuir para a conservação e defesa individuais. A primeira lei da natureza sugere que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tem esperança de consegui-la. E caso não consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. A segunda lei natural deriva da primeira e sugere
que um homem concorde quando outros também o façam, e na medida que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo. E a terceira lei da natureza consiste no princípio da justiça. Enquanto não há pactos celebrados no estado de guerra, todos têm direito sobre tudo e todos. Porém, quando se estabelece um contrato, o rompimento do mesmo é considerado injusto. Esta lei, portanto, sugere que os homens cumpram com os pactos que fizeram uns com os outros. Do contrário, os contratos seriam apenas palavras vazias. Estado de natureza, não é moleza não, hein? Então aqui nesse estado é ressaltado o instinto de autopreservação, certo? A permanente competição entre os homens, né? Nós vimos também que Hobbes destacou 3 causas principais da discórdia entre os homens. Quais foram? Lucro, segurança e reputação. Que na reputação aqui é aquela ideia de semear o medo, que ele é forte e poderoso, que ninguém pode com ele, para justamente se estabelecer, né? Já na guerra de todos contra todos, Hobbes fazia uma ideia de que os homens eram mais ou menos semelhantes em forças, pelo menos em inteligência, né? Também. E havia um alto interesse permanente do homem natural em buscar o poder. A busca permanente pelo poder, né? Se a gente puder fazer uma analogia com Nietzsche, seria muito bem-vindo, né? Potência que busca mais potência, vontade de poder que busca mais poder, né? Só para dar uma pitada aqui de Nietzsche para a gente, né? Havia um risco permanente de morte e de desapossamento, quer dizer, você construiu algo e poderia a qualquer momento ser tomado e provavelmente sua vida também ia junto, né? Todos os atos, como eram de autoproteção, eram considerados legítima defesa. Entenderam isso aqui? Se eu estou agindo é porque eu quero me proteger, então isso é legítima defesa. No estado de natureza, conforme Hobbes, todos os homens possuem o direito natural, né? Era igual para todos, que consiste basicamente na liberdade de usar o próprio poder de maneira como bem entender, simples e direta, né? E possui a liberdade natural, né? Todos os homens têm esse direito à liberdade natural. Contudo, segundo Hobbes, né, havia essa condição permanente de risco de morte, né, da morte violenta, como destaca Hobbes, né? E aí foi isso que levou os homens a celebrarem contratos entre si, né? Esse contrato era basicamente a renúncia e transferência mútua de direitos naturais entre os contratantes, né? Uma coisa que eu gravei também foi a ideia de que no estado de natureza não há certo ou errado, né? Existiam algumas leis da natureza que Hobbes destacou aí no texto, mais para o finalzinho dessa parte, e uma das leis natural que ele destacou, né, é que todo homem deve esforçar-se pela paz. Mas se não for possível, é a guerra de todos contra todos, né? Também a gente viu uma que o homem concorde em renunciar ao seu direito para que possa ter liberdade, né? Então ele renuncia para que ele possa ter uma certa liberdade. E vimos também o princípio da justiça, né? Que é muito simples esse. Todos têm direito sobre tudo e todos. Ponto. Legal, né? O que é que vocês acharam até aí? Bem interessante essa visão do contrato social, né? Estado de natureza é um assunto que o pessoal que estuda aí é bem legal e tem algumas aplicações para a gente entender o mundo que a gente vive hoje, né?